Com certeza você já teve um sonho em que a história dele não tinha pé e nem cabeça, e não entendeu absolutamente nada sobre esse sonho, muito menos fazer a interpretação dele, procurar o significado. No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem isso, mesmo que seja um sonho confuso, mesmo que seja um sonho totalmente distorcido, mas ele traz um significado, uma mensagem nele. E nós vamos falar sobre isso hoje. Sigmund Freud percebeu que os nossos desejos, os nossos medos, os nossos temores apareciam com uma força imensa em nossos sonhos. Aquela situação que estamos vivendo no cotidiano, quando despertos, e que chama a nossa atenção, é ela que vai ser fruto do nosso imaginário enquanto estamos dormindo. É essa situação que estamos vivendo, enfrentando ou tentando enfrentá-la, é ela que de uma forma ou de outra vai ganhar espaço em nossos sonhos. Mas Freud percebeu também que esses nossos medos e nossos temores apareciam em nossos sonhos de uma forma distorcida. E ele chamou isso de deslocamento. E o que é o deslocamento? Essa distorção que aparece em nossos sonhos. É quando o nosso foco com relação ao objeto principal, o objeto do nosso desejo no momento, ele muda. A energia direcionada a algo em nossos sonhos muda. É uma forma do nosso eu interior, do nosso ego, tentar burlar as regras da nossa razão, ou como Freud chamava, do nosso superego. Então por isso há essa distorção, esse deslocamento de um objeto para o outro, porém continuando a mesma essência, mas apenas usando uma linguagem de representação. São palavras meio difíceis de entender assim, né? Por isso eu separei alguns exemplos práticos em que nós vamos falar sobre eles e não vai restar dúvida nenhuma de entendermos sobre esse assunto. Então faça de conta que você tem uma irmã, mesmo que você não tenha, vamos imaginar assim. E no dia de hoje você brigou feio com essa sua irmã. Houve uma discussão muito séria e você ficou a ponto de querer matá-la, por exemplo. Mas claro, você não vai fazer isso. Mas a sua raiva fala muito alto dentro de você. Aconteceu ali algo, coisas que ela falou que te irritaram muito. Então essa é a situação no momento que chama a sua atenção. Essa raiva, essa irritação dentro de você com relação à sua irmã. Você queria, na verdade, passar com o carro por cima dela, por exemplo. Mas as regras da nossa razão não nos permitem, nós sabemos que isso não tem cabimento. Mas durante os sonhos nós não podemos controlar. Então o que acontece? Você vai dormir. E aí você sonha que está com o carro dirigindo e na frente do seu carro você vê o cachorro da sua irmã. A sua irmã tem um pet, um cachorrinho, que ela gosta muito. E aí você, no sonho, decide passar por cima desse cachorrinho da sua irmã. Então vamos analisar esse sonho. Qual que é a situação que te chama a atenção no momento? Na sua vida, normal, desperta, quando você está acordado. Essa briga que você teve com a sua irmã. Essa irritação que você está com ela. A ponto de querer fazer algo com a sua irmã, mas claro, você não vai fazer. Mas ficou a raiva dentro de você, está ali reprimida. Então, no sonho, ao invés de, por exemplo, você passar com o carro por cima da sua irmã, você vê o cachorrinho dela. Há um deslocamento do objeto, ou seja, da sua irmã vai para o cachorrinho dela. E no sonho você passa por cima. O carro representa o direcionamento que você dá à sua vida. E no momento, o direcionamento é a sua raiva. É a sua vontade de fazer algo contra a sua irmã, de tão irritado que você está com ela. Mas como você não pode,
o seu ego ou id ego tenta burlar esse sistema, distorcer, deslocar. Então aparece o cachorrinho dela. O cachorrinho da sua irmã no sonho representa a sua própria irmã. Há uma mudança de foco do objeto principal da sua irmã para o cachorrinho dela. E no sonho você passa por cima. Não significa que você vai fazer alguma coisa com o cachorrinho dela. Esse sonho é apenas o reflexo da sua raiva com relação a uma briga, uma discussão que você teve com a sua irmã. Mas como a sua razão de alguma forma tenta inibir essa raiva, você tenta deslocar ela para algo que talvez seja mais acessível, que é a figura do cachorrinho da sua irmã. Vamos pegar um outro exemplo. Você torce para um time de futebol, é fanático por esse time de futebol. E esse time de futebol perde para o time C, vamos chamar do time C. E aí você fica com aquela decepção, tristeza, mágoa. A sua vontade era pegar o time C e fazer alguma coisa com o time C. Mas claro, vem a censura do seu superego ou da razão que te impedem de fazer isso. E você não vai fazer. Você sabe que se, por exemplo, tentar fazer algo contra um time inteiro, quem vai sofrer é você. Mas então você vai dormir. E é essa situação que no momento está chamando a sua atenção. Essa tristeza, essa decepção com relação ao futebol, ao time que você torce. Mas aí no sonho, você se vê, por exemplo, batendo no seu cunhado. Você vê dando um soco, uns tapas nele, acorda sem entender por quê. Por que eu sonhei que eu estava batendo no meu cunhado? Ele não fez nada para mim, pelo contrário, eu gosto muito de conversar com ele, me dou super bem com ele. Não entendi esse sonho, sem pé e nem cabeça. Vamos analisar o sonho. Então, analisando um pouquinho da vida do seu cunhado, porque justamente foi ele que apareceu no sonho. Ele torce para o time C, aquele time que justamente ganhou do seu. E aí no sonho você se vê batendo no seu cunhado, ou seja, descarregando a sua decepção, a sua tristeza, a sua mágoa com relação à derrota no futebol, numa figura que você conhece que torce justamente no time que derrotou o seu. Então, há um deslocamento do objeto do time C para o seu cunhado. É uma distorção no sonho. Estão vendo? Por mais que a história parecia sem pé nem cabeça, você querendo agredir ou agredindo alguém que você gosta muito, mas no fundo ele tem um significado, uma linguagem de representação. O seu cunhado representa o time que derrotou o seu. E o seu sonho é fruto da manifestação dessa tristeza, mágoa ou raiva que está ali enrustida, que está ali reprimida dentro do seu ser. Mas não é só isso, não é só com relação à raiva reprimida. Existem também os nossos desejos, que acabam aparecendo de forma representativa no sonho com relação a mudarmos o foco, o deslocamento, como Freud dizia. Exemplo, você está passando por uma situação muito difícil em sua vida. E você tem aquele desejo de mudar de vida, de melhorar, de ter mais tranquilidade na área financeira. Durante esses pensamentos que você tem durante o dia, durante 2 dias ou uma semana, vem algumas coisas na sua mente. De ganhar dinheiro fácil. Algumas coisas usando até um meio errado. Vem, são pensamentos que vêm. Mas claro, isso vai passar tudo pelo crivo da sua razão. Vai passar tudo pela censura do seu superego. E algumas coisas nós sabemos. Somente são pensamentos e eles vão embora. Nós não temos a intenção nenhuma de praticar nada. Mas então vamos dormir. Qual é a situação que está pesando mais no momento em sua vida? Dificuldades na área financeira. Vontade de ficar rico, mudar de vida. Então, você sonha que ganhou na loteria, que você ganhou na Mega Sena, que você ganhou um prêmio muito bom em dinheiro. Então veja que mudou o foco. O desejo, o objeto principal do seu sonho é ficar rico. Não importando os meios, é sair dessa situação difícil. Mas passando essas informações pela censura do superego, você sonha que ganhou na loteria um meio totalmente legal, um meio correto. Então, aqui é o seu ego tentando burlar essa censura do superego, da razão. Houve um deslocamento, é uma representação.
Muitas pessoas que têm esse sonho pensam, será que é para mim jogar na Mega Sena? Em algum jogo de azar que eu vou ganhar, que eu vou ficar rico? Quando é apenas a manifestação de um desejo reprimido, aonde houve um deslocamento de entendimento, de compreensão, de representação. O desejo de ficar rico foi representado em seu sonho por ganhar numa loteria. Vamos usar um outro exemplo para entendermos bem esse assunto sobre deslocamento, sobre distorção nos sonhos. Vamos pegar mais um desejo reprimido. Você é jovem ainda, você gosta de uma menina da sua escola, ou você, menina, gosta de um rapaz da sua escola. Mas você não tem coragem de se manifestar sobre isso, de se declarar a essa pessoa. Você fica remoendo esses sentimentos. Isso está te consumindo por dentro. É a situação que chama a sua atenção no momento. Então você sonha, preste atenção, você tem um sonho que está conversando, por exemplo, com a mãe desse rapaz, com o pai dessa moça que você gosta, ou o primo que você conhece, algum parente dela, ou dele. E aí você acorda sem entender o que significa. Por que eu sonhei que eu estava conversando com um parente dessa pessoa que eu gosto? Então precisamos compreender, o objeto principal do seu sonho é o gostar de uma pessoa. É a situação que está chamando a sua atenção no momento, mas você não tem coragem de se declarar para essa pessoa. E aí no sonho você se vê falando com um parente dela. Houve um deslocamento do objeto principal, do foco da energia. A sua falta de coragem de falar diretamente com a pessoa a fez no sonho falar com um parente dela, uma forma indireta até de falar com a pessoa. Ou seja, por mais que esse sonho parecesse sem pé e nem cabeça para você, conversando com alguém ligado, um parente próximo dessa pessoa que você gosta, mas o sonho é a manifestação desse desejo reprimido que você tem, mas que não tem coragem de se declarar a essa pessoa. Então aparece conversando com alguém próximo a ela. Esse assunto de deslocamento, de distorção nos sonhos, ele é muito interessante. E nós precisamos entender um pouco isso se nós quisermos aprender a arte de interpretar os sonhos. Por isso eu vou pegar mais um exemplo. Você está passando por dificuldades financeiras, mas em razão de não saber corretamente administrar suas finanças, você está gastando mais do que ganha. E você realmente não sabe como fazer isso. Essa é a situação na vida desperta, quando você está acordado, que está chamando muito a sua atenção. Então você vai dormir e sonha que está com a sua professora de matemática. Está conversando com ela, está saindo com ela, por exemplo, ou ela está dirigindo um carro e você está no banco de passageiro. Por mais que o sonho pareça sem pé e nem cabeça, mas ele tem um significado, ele tem uma mensagem. É justamente aqui que encaixa o deslocamento, essa teoria de Freud sobre os sonhos. Então essa sua vontade de aprender a administrar melhor as finanças, porém não sabendo, o faz sonhar com quem? Com uma pessoa que te ensinou a fazer contas na escola, a fazer soma, multiplicação, subtração, a sua professora de matemática. Houve um deslocamento do objeto principal do sonho. Qual que era o objeto principal? Administrar melhor suas finanças. Mas como você não sabe, então há um deslocamento para a sua professora de matemática. Esse sonho é reflexo desse seu desejo de aprender realmente a controlar melhor seus gastos, a ter uma maturidade financeira mais desenvolvida. Vamos pegar um último exemplo para esgotarmos esse assunto e você entender bem, para você saber que aquele sonho que você pensa que não tem significado, tem, por trás dele tem. Você está dentro de um relacionamento e esse relacionamento está te sufocando. Você não tem liberdade dentro desse relacionamento em razão da possessão e do ciúme doentio do seu parceiro ou da sua parceira. Então essa situação é a que está chamando mais a sua atenção no momento. E qual é o seu desejo com relação a isso? Liberdade. Você quer ter mais liberdade. Poder sair mais sem precisar fazer um relatório para alguém, ou alguém ficar na cobrança depois, de forma excessiva, manipuladora. Então você vai dormir e tem um sonho, que está andando de moto,
com os seus cabelos ao vento. Houve um deslocamento do objeto principal. Qual é o objeto principal? Desejo de liberdade dentro do relacionamento. Mas a sua mente puxou uma informação de um filme que você viu, uma série que assistiu, aonde o personagem principal, ele tinha uma moto e ele ia onde ele queria com essa moto, cabelos ao vento, liberdade de ir e vir, quando bem entendesse. Então, a sua mente puxa essas memórias, desloca esse desejo reprimido de mais liberdade para esse objeto, essa manifestação. Sonhos são linguagem de associação, representação. Nós estamos falando aqui sobre distorção nos sonhos, deslocamento. Ou seja, por mais que o sonho pareça que não tenha um significado, de algumas coisas que aparecem nele que você não vê ligação, mas tem. Se você faz uma análise do momento que você está vivendo, ou de alguns fatos que viveu, você vai ver que a história do seu sonho vai se ligar a isso. Foi o que Freud percebeu, conversando com as pessoas que ele atendia. E conversando com essas pessoas, ele conseguia achar ligação entre os fatos que a pessoa sonhava e o momento atual que ela vivia. E por mais que parecessem desconexos, tinha uma ligação. Então, alguns desses sonhos, para realmente entendermos, se por exemplo somos nós que estamos fazendo a interpretação, precisa uma pequena e breve conversa com o sonhador e a sonhadora, para analisar qual que é o momento atual que essa pessoa está vivendo, se pode ter ligação com esse sonho. Então você, o intérprete do sonho, tem que ficar bem atento a isso. Mas se é o seu sonho e você vai fazer a interpretação, então preste atenção. O que te chama a atenção no momento em sua vida? Qual é o fator que está causando algum tipo de sentimento em sua vida? Desejo, temor, medo? Está tentando evitar, fugir? Geralmente essa situação, que é foco da sua energia, do seu desejo no momento, é a que vai aparecer no sonho. E por mais que o sonho tenha ali elementos, objetos, arquétipos, figuras, que você não consiga compreender, mas aí você vai fazer uma análise, você vai estudar essas figuras ali, tentar compreender e você vai chegar justamente à situação que está, de alguma forma, mexendo com você no momento.